Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, noutra versão, misericórdias, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se você pode, diga amém pela palavra. A carta aos Romanos é uma das cartas que nos apresenta temas profundos a respeito da fé cristã. O autor dessa carta, indiscutivelmente, foi o apóstolo Paulo. Ele a escreveu no final da sua terceira viagem missionária, quando ele estava em uma estadia de aproximadamente 3 meses na Grécia, precisamente na cidade de Corinto. Paulo escreve a carta aos romanos, direcionando aquela comunidade que era formada por judeus cristãos que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus, como também gentios. A carta aos romanos é interessante que, quando Paulo a escreve, há alguns objetivos que o apóstolo tinha ao escrever essa carta. Paulo não foi o fundador desta igreja. Paulo não havia ido em Roma ainda. Mas o interessante é que ele deixou claro, deixou transparecer o seu desejo de ir à Espanha, o seu desejo de estar com aqueles irmãos. E quando Paulo escreve essa carta, há pelo menos 2 objetivos específicos que merecem ser destacados. O primeiro deles é que Paulo tem o objetivo de apresentar, sintetizar a mensagem do Evangelho que ele o levara para aqueles irmãos. O segundo objetivo era de se auto-apresentar para aquela igreja, para aqueles irmãos, pois aquele povo não o conhecia pessoalmente. É interessante que a carta aos Romanos, ela acompanha uma estrutura comum das cartas do Novo Testamento. Ela é dividida basicamente em 2 partes importantes. A primeira delas vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11, onde está contido a parte doutrinária, dogmática da carta. A segunda parte da carta inicia-se especificamente a partir do capítulo de número 12 e vai ao capítulo de número 16, onde nós identificamos por parte prática da carta. O apóstolo Paulo, quando escrevia, ele intencionalmente tinha essa mentalidade de manter essa estrutura, a fim de não só solidificar os irmãos na parte teórica, mas também incentivá-los a viver conforme a palavra de Deus. A igreja em Roma era uma igreja que estava se aproximando e se envolvendo de uma certa forma com as programações mundanas. E isso estava acometendo e causando problemas na espiritualidade daquele povo. De maneira que o capítulo de número 12, o apóstolo Paulo inicia com um dos verbos mais comuns que ele costumava utilizar nos contextos de ensinamentos na escrita da sua carta. E é o verbo rogo-vos, é o termo paracaléu. Essa expressão não é apenas uma expressão que requeria daquele povo que eles ficassem contidos no campo da teoria. Mas Paulo agora está apelando para aqueles irmãos que eles possam dar uma resposta prática àquilo que ele já vinha trabalhando nos capítulos anteriores a respeito de fundamentos da fé cristã. É interessante que depois do verbo rogo-vos, o apóstolo Paulo apresenta, a versão tem um termo pos, outra versão pode estar portanto, é uma conjunção
E essa conjunção está ligando a parte prática com a parte teórica, de maneira que é isso que Paulo quer repassar para aqueles irmãos, que eles possam não apenas estarem contidos nesse campo da teoria, mas ele apela para que eles vivam uma vida conforme a palavra de Deus. Eles vivam uma vida conforme os princípios de Deus. E que princípios são esses que o apóstolo Paulo ensinou nos capítulos anteriores? Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai mostrar um quadro da realidade da raça humana, de maneira que ele é enfático naquilo que diz, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo da mesma condição. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos na mesma condição de estado espiritual, tínhamos a natureza pecaminosa, não podíamos nos relacionar com Deus. E com relação a essa realidade natural que nós herdamos de Adão, o que nós atraíamos sobre nós era a aplicação da justiça de Deus, que era a manifestação da sua ira. Os capítulos de 1 a 3, o apóstolo Paulo deixa claro a respeito dessa realidade humana. Todos pecaram, não havia exceção na raça humana. Capítulos de número 3 aos capítulos de número 5, o apóstolo Paulo vai mostrar a respeito da doutrina da justificação pela fé, mostrando que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, ao se arrepender com fé no sacrifício de Jesus, têm agora a oportunidade de mudar o seu estado espiritual, sendo justificados pelaquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, de maneira que essa noite você está debaixo desta realidade. Nós fomos declarados justos por meio da obra redentora de Jesus. Nós agora temos paz com Deus. De inimigos, passamos agora a desfrutar de um relacionamento saudável com Deus. Houve uma mudança relacional na nossa história com o nosso Criador. Você está dentro desta condição, justificado. Capítulos de número 6 a 8. O termo que define esses capítulos é a santificação. Pois Paulo trata da santificação como que aqueles que foram justificados devem agora viver nesse estado, devem agora viver nesta realidade. De maneira que a santificação, ela tem pelo menos dois aspectos importantes. O primeiro deles é a santificação instantânea, é algo que acontece no ato da salvação. Mas o segundo aspecto da santificação é a santificação progressiva, processual, é algo que nós estamos inseridos, ou seja, Provérbios 4:18 define bem essa santificação processual, pois ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até chegarmos à perfeição. Nós ainda não atingimos a esse nível de glorificação, porém estamos nesse processo, santos hoje mais do que ontem, e sempre cooperando para que essa santificação seja operada em nós. Nós não temos o poder de nos auto-santificar, porém, podemos cooperar para essa santificação. Santos, capítulos 9, 10 e 11. Paulo fala a respeito do passado, presente e futuro da nação de Israel. Quando chegamos no capítulo 12, ele traz essa realidade para aqueles irmãos, requerendo deles uma resposta prática, requerendo deles um posicionamento.
pois nós identificamos a respeito desta palavra que não há vida cristã saudável sem o conhecimento da doutrina bíblica. Não há como eu me relacionar com Deus, não há como eu me relacionar com o Espírito Santo, não há como eu me relacionar com Jesus sem o conhecimento doutrinário da palavra. Há um despertamento essa noite sobre nós para voltarmos a valorizar a palavra, para voltarmos ao centro da palavra. Deus requer de nós vida na palavra. Doutrina, palavra. Nesses últimos dias há um fastio em nós. Quando fala de ensinamento, quando fala de palavra, o número diminui, o número regride. As pessoas querem movimentações externas, algo que gere nele movimentação sensíveis. Porém, quando se trata da palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que conduz, a palavra que orienta, nós percebemos que há uma rejeição. É aquilo que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos ao ouvir a palavra. E ele aqui está dizendo, é necessário uma resposta prática. Aquilo que foi falado anteriormente, vocês mudaram de vida, vocês agora estão em um outro estado, de maneira que vocês devem viver diferentes. É a nova vida em Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo agora apresenta a base. Paulo faz o apelo. Paulo requer uma resposta prática dos irmãos. Mas Paulo traz uma base que motivará aqueles irmãos a responderem a este chamado. E a base é a compaixão de Deus. Noutra versão pode estar escrito misericórdias no plural. E eu acho interessante essa expressão, porque Paulo aqui está nos conduzindo à obra redentora de Jesus. Aquilo que ele fez por nós. Ele está olhando para os irmãos e dizendo, tudo o que aconteceu na vida de vocês foi por meio da obra de Jesus na cruz. Vocês não receberam apenas um único benefício, vocês receberam vários benefícios da parte de Deus. Foram essas muitas misericórdias que nos alcançou. Foram essas muitas misericórdias que mudou a nossa realidade espiritual de viver. E qual foram essas ações de Deus, esses benefícios de Deus, que mudou a minha vida, mudou o meu modo de se comportar, mudou o meu modo de pensar. Primeiro, nós fomos regenerados, e regeneração é uma mudança de natureza, ou seja, houve uma mudança completa na tua vida, por uma obra feita e atuada pelo Espírito Santo. Ele mudou quem você era. Ele mudou quem nós somos. De maneira que agora a nossa vida é completamente voltada, apontada para as coisas de Deus. Ele não reciclou você, Ele mudou. Eis as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós agora fomos mudados, transformados pela ação do Espírito sobre nós. Foram essas as compaixões de Deus, as misericórdias de Deus. Nos regenerou, nos justificou, nos santificou. São riquezas espirituais. Não existe povo mais rico na terra do que crente salvo em Jesus.
Eu vou repetir isso: não existe povo mais rico na terra do que crente salvo em Jesus. Os maiores benefícios e presentes que nós recebemos são benefícios espirituais. Você pode adorar a esse Jesus. Regenerados, justificados, santificados, alcançados pela graça. Aí Paulo diz, é com base nessas misericórdias. Pois quando trata-se de misericórdia, quando nós olhamos para esse atributo de Deus, isso nos conduz a uma profundidade maior a respeito do ser de Deus. Pois isso fala da sua condescendência. É alguém que abriu mão da sua autoridade para se relacionar com pessoas frágeis, para se relacionar com pessoas que ele sabe que vai errar, sabe que é limitado, sabe que sem ele não consegue. Ele resolveu estar conosco. É por essas compaixões. E ele diz, é com base nisso que vocês agora devem tomar uma atitude. E a atitude é que apresenteis o vosso corpo. Perceba que Paulo vai utilizar esse verbo apresenteis. E esse verbo apresenteis traz uma ideia de uma ação contínua. Ele não está dizendo que eles deveriam se apresentar a Deus em momentos específicos, em programações específicas, mas essa apresentação deve ser um ato contínuo da nossa parte. Não é só 4 dias de vocacionados, não é só os dias específicos de culto, mas Paulo está dizendo, essa apresentação é um estilo de vida, é algo diário, que aqueles que foram mudados pela graça de Deus, agora se comporta dessa forma. Todos os dias ele se posiciona para adorar a Deus. Levante a sua mão para o céu nessa noite. Só quem foi alcançado por essas misericórdias de Deus, essa noite Deus mudará a realidade da tua vida espiritual. Você foi salvo, você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado, de maneira que há uma motivação essa noite sobre a tua história, que te impulsiona a ter uma vida mais profunda com Deus. Deus está levantando uma geração de jovens fortes, vocacionados para ter uma vida de profundidade com Ele. Só quem crer nessa palavra adora a Deus. Aleluia. Adora a Deus. Apresentem-se continuamente, não apenas hoje à noite, mas quando esse congresso terminar, amanhã você estará na mesma intensidade no seu lar, buscando a presença de Deus. Perceba que nesses últimos dias, nós estamos muito dependentes, como que moletas espirituais fossem necessárias para nos motivar a adorar a Deus, mas aquilo que Ele realizou no Calvário é suficiente, meu irmão. O véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso a Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso. Não seja alguém dependente de algo para adorar, não seja alguém dependente de mecanismos humanos para glorificar. Faça isso voluntariamente. Apresentem-se. E a apresentação de vocês é o vosso corpo. Perceba que a ideia de corpo aqui, quando nós estudamos de uma forma mais aprofundada,
A intenção de Paulo não é só falar a respeito da parte material humana, mas a ideia de corpo aqui é uma totalidade, é uma entrega completa. Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E Deus não quer apenas uma parte de nós, Deus quer você por inteiro. Você vai se posicionar no altar por completo. E é disso que Paulo está dizendo. Você deve ser lançado no altar por completo. Não é só uma parte, não é só um pedaço, mas é você por inteiro. Apresentem-se, e o instrumento de apresentação, a oferta, é o vosso corpo. Enquanto muitos estão lá fora agora, oferecendo o corpo a coisas que não glorificam a Deus, você resolveu essa noite dedicá-lo à adoração àquele que vive. Se você veio fazer isso, eu quero te dar a oportunidade. Glorifique a Ele essa noite. Apresentem-se por completo, sem reservas. De maneira que ele agora diz, o vosso corpo em sacrifício. Paulo utiliza-se de uma linguagem veterotestamentária. Ele vai fazer uma espécie de paralelo com aquilo que ocorria no Antigo Testamento, com aquilo que era ofertado no Antigo Testamento. A maneira que os sacrifícios eram oferecidos a Deus. E ele diz, a oferta agora não é mais de animais, porque aquelas cessaram. O sacrifício de Cristo é suficiente, não precisa mais. De maneira que agora a adoração é você. É você. Não é mais animais que iam para o altar involuntariamente, mas é pessoas que agora compreendem que são para a glória de Deus, que oferecem diariamente a adoração a Ele. Sacrifício. Mas de que tipo de sacrifício? Haviam vários. Quando nós olhamos o que mais se aproxima da realidade da linguagem paulina nesse texto, é o holocausto. Era uma oferta que era oferecida, e essa oferta que era oferecida, ela tinha que ser completamente queimada pelo fogo. Eu vou repetir isso. A oferta que era oferecida, ela tinha que ser completamente consumida no altar. Já tem crente aqui entendendo isso. Completamente consumido no altar, sem reservas. Aqueles que iam, tinha essa mentalidade de rendição, de arrependimento, de perdão de pecados, e ele sabia que só tinha o caminho de ida, a volta não era, porque eles lá se lançavam completamente no altar, consumidos, ofertados. Permita com que essa noite a ação do Espírito te conduza a essa nova realidade que Deus te deu. Permita você ser completamente envolvido e consumido no altar da adoração. Se desgaste na obra de Deus, gaste tempo com Deus, porque terá resultados positivos sobre a tua vida espiritual. Sacrifício. O sacrifício deveria ser completamente consumido. Deveria ser completamente envolvido no altar. Mas ele fala de 3 aspectos desse sacrifício. Primeiro, vivo. E quando fala de vivo aqui, ele nos conecta com a realidade espiritual que nós agora se encontramos. Porque a oferta no Antigo Testamento, o animal, ao ser oferecido, ele teria que ser completamente consumido, ele teria que ser morto. Mas perceba que Paulo está dizendo, o sacrifício agora é vivo. É vivo.
é vivo, apontando para essa realidade espiritual. Outrora nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e pela graça fomos salvos, de maneira que só os vivos adoram a Deus. Segundo, santo. E quando fala de santo, está trazendo a ideia de consagração. É algo que é completamente oferecido a Deus. Não é algo que está aqui e amanhã está lá fora. Não é algo que hoje agrada a Deus e amanhã desagrada. Não, você tem essa característica: santo, santo, santo. Você foi consagrado exclusivo para a adoração a Deus. A oferta é viva, santa, completamente oferecida, consagrada a Deus. Mas em terceiro lugar, agradável a Deus. Há alguém que tem critérios de aprovação na nossa adoração. E esse alguém não somos nós. Como nós estamos adorando a Deus? Será que o nosso culto, a nossa adoração está passando no critério de Deus? Está agradando realmente a Deus? Às vezes nós se preocupamos com muitas coisas que não são essenciais. E isso acaba roubando a nossa espiritualidade, o nosso envolvimento em adoração. Mas você tem a oportunidade essa noite de corrigir algumas coisas. Pergunte a Deus se Deus está recebendo o nosso culto, a sua adoração. Porque quando a oferta era completamente queimada, subia uma fumaça. E essa fumaça era uma fumaça que tinha que ter um cheiro suave. E esse cheiro era um cheiro que deveria agradar a Deus. A Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem. É uma forma de nós compreendermos essa adoração. Subia de maneira que Deus ali aprovaria ou não. De maneira que o cheiro da adoração, o cheiro da oferta chegava diante das suas narinas. Como está chegando em Deus o nosso culto, a nossa adoração? Será que nós temos se preocupado a favorecer os critérios de Deus, a satisfazer a Deus? Essa noite Deus nos conduz a um altar de mudança, a um altar de arrependimento, de maneira que o nosso culto passará a agradar a Deus. Feche os seus olhos e adore a Ele essa noite. Vivo, santo e agradável a Deus. Não há lugar melhor, não há lugar mais significativo para nós estarmos a não ser no altar de Deus. Só quem veio para o altar essa noite adora a Deus. Arabagá, Suriandarabagai. Agradável a Deus. Agradável a Deus. Paulo está utilizando-se dessa linguagem para conduzi-los a uma adoração genuína, de maneira que ele diz que a finalidade disso que é o vosso culto racional, a vossa adoração, o vosso culto espiritual, porque alguns pensam que a adoração limita-se apenas a cântico, apenas a pregação, mas a adoração é um estilo de vida, é serviço, é alguém que se dedica todos os dias a adorar a Deus, na escola, na universidade, no trabalho. Quem tem uma mente renovada e mudada por Deus é um adorador por excelência. Perceba que a preocupação de Jesus, quando tem um encontro com a samaritana, a preocupação dele é que o pai estava procurando.
E a procura não era por adoradores. A procura era por verdadeiros. Verdadeiros adoradores. De maneira que esse culto é um culto que passa pela razão. Nós não estamos aqui essa noite não sabendo o Deus que nós viemos adorar. Nós estamos aqui essa noite não por causa do cantor. Nós não estamos aqui essa noite apenas por mais uma programação de congresso, apenas por causa do pregador, ou do pastor, ou do líder. Nós estamos aqui essa noite porque sabemos a quem viemos adorar. Sabemos quem é que está aqui recebendo o nosso culto. Sabemos quem é que está aqui nos envolvendo. E esse é um ser superior, poderoso. É o Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Preste o seu culto a Ele. Ele diz a ela: vós adora quem não sabe. Porque adoração sem conhecimento gera algo sem sentido e sem valor. Nós precisamos ter a consciência do Deus que nós adoramos. É esse ser completo. Não é esse ser apenas com alguns atributos que me agrada, com alguns atributos que me favorece, mas é esse ser completo, é esse ser pleno, é esse Deus superior, é esse Deus que resolveu estar aqui para se relacionar conosco e habitar dentro de nós. Esse Deus é o culto da razão, é a consciência do ser que nós viemos adorar. Mas ele diz, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Essa expressão, vos conformeis, é uma ideia de esquema, é algo que é aparente. É algo que é externo. E ele está dizendo que nós não devemos nos conformar com esta realidade de vida. E esta realidade de vida é controlada por um sistema mundano. Perceba que ele utiliza-se da expressão mundo, pois outra versão está era. É um mundo sistema que se opõe a Deus. É um sistema ético de valores que anda sempre na contramão de Deus. E aqueles que agora vivem em Cristo, não vivem mais conforme a rota desse mundo. Não vivem mais conforme as ideias deste mundo. Mas vivem agora conforme a palavra de Deus. Não se conformem com esse sistema. Não se conformem com a realidade de vida que eles levam. Não se conformem com um padrão de vida que desagrada a Deus. O mundo tem essa forma que quer nos enclausurar, que quer te formar, que quer te colocar dentro para fazer conforme eles querem. Mas Paulo está dizendo, ao olhar para o sistema, ao olhar para o mundo, você logo identifica: a forma de lá não cabe aqui em mim. Com esse esquema, a minha posição é de inconformidade. Não devemos nos conformar. Não tem nada normal. Nós não devemos nos conformar. Devemos reagir forte e firmemente com relação àquilo que vem para abalar a nossa fé e mudar o nosso padrão de vida. De maneira que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, com aquilo que é aparente, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é infrutífero. Aí ele diz, mas, conjunção adversativa, teve uma mudança, ele está dizendo, mas, transformai-vos. Vocês não podem se conformar com o esquema aparente externo,
porque vocês tiveram uma vida transformada de dentro para fora. De dentro para fora. Deus mudou quem nós somos, e essa palavra que ele utiliza é a expressão morfeu, e essa expressão morfeu é isso, é uma mudança não apenas externa, mas é algo que começou dentro de nós e reflete nas nossas ações e na nossa aparência. Só quem foi mudado por Deus, adora Ele essa noite. Não se conformem, jovens, com o esquema mundano, mas vocês já têm uma forma. A expressão morfeu é isso. É uma transformação genuína, verdadeira. É uma transformação completa, que não apenas é algo aparente, mas é algo que realmente se envolve com Deus e demonstra mudança no estilo de viver. E ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perceba que a mudança, a transformação começa na mente. Isso implica o verdadeiro arrependimento. A expressão arrependimento no Novo Testamento, metanoia, nos leva a isso, mudança de mente, mudança de visão. A forma de eu enxergar as coisas agora são enxergadas com a ótica de Deus, com a ótica da palavra, com a luz da Bíblia. Não é mais conforme as minhas ideias, os meus pensamentos, mas é conforme a palavra nos ensina, é conforme a palavra me orienta. Só quem teve a mente transformada adora a Deus essa noite. Sua mente foi mudada, sua mente foi renovada, de maneira que você agora muda os seus conceitos, muda a forma de enxergar as coisas, muda a forma de se comportar, muda a forma de se relacionar, muda a forma de falar. É verdade, o nosso vocabulário é alterado pela ação de Deus em nossa vida, de maneira que nós se comportamos como santos. Mente transformada, mente transformada. E ele diz: só pode experimentar, provar, vivenciar a vontade de Deus quem não se conforma com o mundo e quem teve a mente transformada por Deus. Esse experimenteis é alguém que pratica a vontade de Deus. É alguém que vivencia a vontade de Deus. E alguém que vivencia a vontade de Deus é resultado de uma mente que foi transformada. É resultado de alguém que não se conforma com os padrões mundanos. Há uma geração forte que Deus está levantando para influenciar este mundo. Aleluia. Eu quero essa noite caminhar para concluir e orar por você. O Ministério de Louvor pode me ajudar? E você que teve a mente transformada, você que foi reconduzido ao altar da adoração genuína, você tem a oportunidade de vivenciar todos os dias a vontade de Deus. E essa vontade de Deus implica na mudança dos nossos relacionamentos. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com você mesmo? E como está o seu relacionamento com o próximo? Implica nessa mudança nos nossos relacionamentos. Você vai passar a vivenciar essa vontade, de maneira que essa vontade é tríplice. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só quem experimenta todos os dias essa vontade. Feche os olhos e comece a adorar a Deus. Você tem a oportunidade essa noite. Há uma geração que vai ser cheia do Espírito, que não se conforma com os padrões mundanos. Antes de fazermos algo para Deus,
precisamos primeiro ser transformados por Deus, jovens cheios do Espírito. Mas antes de qualquer coisa precisamos ser regenerados, novas criaturas. E é disso que Paulo está dizendo: vocês já foram transformados, mudados. Agora vocês devem viver esta palavra. Jovens cheios do Espírito. Arabagai, Surianda, Arabagai. Adore a Deus. Se você estava em falta com Deus, essa noite tem perdão para você, jovem. Não há avivamento sem arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. É a linguagem de Deus para nós essa noite. Vem avivamento pessoal e também coletivo sobre a juventude da IBC em Venda Nova. O Espírito de Deus invade o coração essa noite. Irabagai, Assorimide Carabagai. Enche-nos. Arrependimento esta noite, a rendição esta noite, e tem perdão no altar de Deus para você. Jovem, se você estava se culpando, se achando indigno, não há dignidade alguma em nós. Digno é o Cordeiro que foi morto e venceu. Ele tem perdão, Ele tem restauração, Ele tem avivamento para nós. Eu sinto uma graça essa noite aqui. Perdão.